Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Um bom domingo a todos e a cada um em particular, juntamente com as minhas orações. Eu não costumo falar muito isto, mas eu trago nas minhas orações, como um sacerdote que sou, as intenções de todos aqueles que se servem do meu ministério ou do meu magistério também. E todos, evidentemente, estão incluídos nelas. Eu rezo por todos e peço a Deus, não conheço pessoalmente a todos, mas peço a Deus que conhece e que age melhor que eu, que derrame uma graça especial naquele dia por cada um destes que eu acabo de mencionar, entre os quais todos os que assistem o nosso programa também. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que dominicalmente está sempre aqui conosco em nosso encontro Páginas Difíceis da Bíblia. Cá mais uma vez nos encontramos para juntos meditarmos sobre a Palavra de Deus em História de Israel. E agora? É com o Senhor. Você tinha falado no sacerdócio. Lembro-me que no domingo passado, mais uma vez, havíamos finalizado o nosso programa falando de novo sobre o sacerdócio, não? Mas as funções sacerdotais. E o Senhor havia esclarecido para a gente. Algumas. Quais são as que eu linkei? Está lembrado? O Senhor falou que é próprio, desde sempre, do sacerdócio, presidir, guardar o santuário. Que mais? Aí eu elenquei o Senhor pediu calma, né? Oferecer os sacrifícios. Ainda não. Vamos oferecer os oráculos. Os oráculos divinos. Não é? Que mais? Próprio do sacerdócio. Mais tarde. Mas através de jogar as cartas naquela época também, né? Jogavam. Para fazer a interpretação dos dados, dos fatos, né? Interpretar os oráculos, né? E ainda nessa época primitiva, eram encarregados de explicar a lei. Que tradicionalmente faziam remontar a Moisés. Explicação da lei. Agora, com o tempo, já após o exílio, na época pós-exílica, surgiu uma classe de especialistas na jurisprudência, no estudo das leis. Os chamados, lembra-se do nome? Não, levitas. Aí já é a classe sacerdotal. Os chamados escribas, mestres da lei. Ou então, os escribas. Que sobrou para os sacerdotes? O culto. A oferta dos sacrifícios. Que tipos de sacrifícios havia? Primeiro, holocausto. O holocausto vem do hebraico, o verbo alá, que significa subir. A fumaça do animal, normalmente gado miúdo, subia, se imaginava, subia até Deus como um perfume agradável. Havia ainda, além do holocausto, os sacrifícios pacíficos, deve lembrar-se do vocábulo, sacrifícios pacíficos. Isto é, se você tivesse recebido uma graça, recebido um auxílio, podia oferecer um sacrifício pacífico através do sacerdote. E
o sacrifício expiatório. Este para os pecados de inadvertência, os pecados não cometidos com inteligência. Para estes não havia remédio. Na religião de Israel não havia propiciação possível. 3 tipos de sacrifícios. Os sacerdotes ficaram relegados aos sacrifícios. Em época pós-exílica, eles organizaram-se em hierarquia. Classes. Sim, hierarquia, vamos chamar assim, não classes propriamente. Hierarquia. Com um sumo sacerdote cabeça, os sacerdotes sadocitas, que demonstravam, através de genealogias, descendência de Sadoc, e os que não tinham esta capacidade ou esta possibilidade de se demonstrarem descendentes de Sadoc, rebaixados a levitas. Isto é, cantores, então, mas não ofereciam mais. Os levitas eram uma espécie de diáconos. Uma hierarquia dentro da classe sacerdotal. Mais abaixo. Mais abaixo na abaixo classe. Do sacerdote. Não ofereciam o sacrifício. Eram cantores. Uma das funções. Cantores, mestres do coro. Ordens menores. Digamos diáconos hoje, mas é um nome absolutamente impróprio. Não é? Então, esta foi a hierarquia pós-exílica. A hierarquia do segundo templo, enquanto este templo existiu. Quando este templo terminou com os romanos já em época cristã, 70. Isso aí desapareceu tudo. Não havia mais local para os sacrifícios, de acordo com o Deuteronômio, só podiam ser oferecidos em Jerusalém. E aí está a história do sacerdócio. Na época pré-exílica, ou das monarquias, deveria haver os respectivos sacerdotes nos santuários, com as funções já ditas, e depois do exílio, uma hierarquia estabelecida ao redor do Templo de Jerusalém, porque os santuários foram absolutamente proibidos. A Bíblia foi escrita nessa época, e é por isso que a Bíblia, escrita tardiamente, fala dos sacrifícios apenas no Templo de Jerusalém. Legítimos. Só no Templo de Jerusalém. Mas, como acabo de dizer, ela foi escrita após o exílio. Me refiro ao Pentateuco. Agora, padre, a dimensão da palavra, quer antes do exílio, quer durante ou depois, sempre foi da alçada do profeta. Profeta não, do sacerdote. Não, de pronunciar os oráculos, de pregar a palavra, de anunciar e denunciar. Não confunda duas instituições, que muitas vezes foram opostas. Não confunda. Os profetas, por vocação pessoal e diretamente de Yahvé, era uma coisa. Agora, os sacerdotes eram por linhagem, eram por genealogia. Se meu pai tivesse sido sacerdote, eu já nascia sacerdote também. Necessariamente você também deveria... Sim. E assim eram, como as corporações de ofício da Idade Média. Eu seria o que meu pai tivesse sido. Meu pai ensinaria a mim a sua própria profissão. Isto com relação ao Deus Yahvé, ainda não cheguei ao fim. Passamos para o sacerdócio, mas chegamos nas portas do monoteísmo. Ele se formou mesmo, eu acho que disse, mas quero repisar com bastante segurança, na época do domínio persa. Não sabemos dizer como, quando, e certamente não foi
da noite para o dia ou num dia só. Mas primeiro ele se erigiu como uma divindade nacional. Isso antes da monarquia, do exílio. Antes do exílio, para depois ele se tornar um Deus monoteísta. Mas isso só depois do exílio. Só depois do exílio. Só depois do exílio. O exílio tornou aqueles judeus não só mais responsáveis, não só mais profundos, mas também mais rigoristas. Então, e quando voltaram para Jerusalém, encontraram quem? Encontraram quem? Quando voltaram da Babilônia? Do exílio. Encontraram quem na Palestina? Além dos samaritanos lá, quem encontraram? O povo que tinha ficado. O povo que tinha ficado. Com que religião? Boa pergunta. Com que religião? Com a religião pré-monárquica ainda. Não houve conflito? Claro que houve. Por causa disso mesmo. Temos que fazer um intervalo e voltamos. O Senhor esteja com você. Estamos de volta. Alguma pergunta? O senhor estava falando sobre que quando os repatriados voltaram, eles puderam se encontrar com aqueles que de lá nunca saíram e que começaram e que estavam apegados à religião do pré-exílio, pré-exílica. E a questão houve um conflito. Claro que houve. E esse conflito perdurou. Foi uma guerra civil. Para além da religião, também havia um conflito da terra, né? Claro. Os que ficaram na Palestina tomaram todas as terras dos que foram para o exílio. E depois de 50 anos, os que vieram do exílio queriam a terra de volta. Queriam suas propriedades de volta. E aí? E aí entra a questão da fé e da terra. E aí entra a guerra civil, uma guerra entre duas partes lá. E a Pérsia tentando acalmar os ânimos de um lado e do outro, porque era importante para ela que a satrapia transeufratena vivesse em paz, para fazer frente à sexta satrapia, que era o Egito. Por que essa expressão, padre? Tecnicamente eu nunca consegui entender. Transeufratrênia. Do lado de cá do rio Eufrates. Ah, tá. Geograficamente falando, sim. Bom, aí, claro, temos o monoteísmo, um único Deus, e mais, anicônico, sem imagens. Bom, mas aí, aqueles que vieram no coração, com a certeza de que deveriam continuar devolvendo impostos à Pérsia. Deveriam não, quer dizer, eram obrigados. Eram obrigados embora tivessem liberdade religiosa de continuar cultivando o Deus pessoal. Não só uma liberdade religiosa, mas uma liberdade étnica também. Podiam viver de acordo com o seu passado, com o seu folclore. Certo. E com a sua religião, desde que não fossem além disso, desde que pagassem os impostos direitinho. E, pelo que sabemos, este período aqui, pouco sabemos deste período, o período persa, sabe? Mas o pouco que sabemos é suficiente para formar uma ideia. Foi um período mais ou menos tranquilo. Nunca houve choques profundos entre a Pérsia e a Transeufratena. Nunca houve choques profundos. Uma cidade, aos poucos construída. Aqui eu lembraria os profetas Ageu e o primeiro Zacarias, 1-8. Aos poucos, Jerusalém foi construída.
não foi como decantava o segundo Isaías, foi no meio de tantíssimas dificuldades e pobreza também. Depois do retorno, né? Exato. Que houve uma soma mas não tinham dinheiro, não tinham capacidade. Depois de algum tempo, em 520 a.C., foram lançados os fundamentos do segundo templo, e em 515, 5 anos mais tarde, ele foi inaugurado, mas ele era uma sombra daquele primeiro que tinha sido destruído em 587. Padre, tanto que alguns lamentavam profundamente, os que o tinham conhecido, a velha Mas guarda. a questão é, para nós, a essa altura da nossa linha histórica, aqueles que tinham acabado de retornar tinha uma depuração sobre Yahvé bem mais purificada, porque já tinham experimentado o Panteão, com o Marduk, do que aqueles que nunca tinham saído da terra. E aí o desenrolar? O desenrolar, como eu falei, foi uma guerra civil e, aos poucos, sendo considerados verdadeiros judeus, apenas os que vieram de Babilônia. Sério? Nos tempos de Esdras e Neemias. Só os que vieram de Babilônia são considerados judeus. Os outros ou se convertiam, abandonando mulheres estrangeiras que havia, ou então continuavam fora de uma comunidade fechada sobre si mesmo. Os livros de Esdras e Neemias são de uma estreiteza de visão impressionante. Honestamente, não dá para ensinar história de Israel pegando livro por livro, tal qual eles estão organizados. Não dá. Porque eu ia falar isso agora, Esdras e Neemias, sincronicamente, eles estão... Primeiro Neemias, depois Esdras. Eles estão lá no início e eles são muito ortodoxos na sua escrita. Demais. Na sua lógica. Pois é, mas só que estreitos. Não é permitido mais casamento com nenhuma mulher que não seja judia. E alguns sacerdotes sadocitas se tinham casado com não judias. Por quê? Porque Ezequiel proibiu-lhes de receber renda própria, salário. Então, para se situarem melhor, para terem um certo conforto material, foram buscar samaritanas, se casaram com samaritanas, isto é, com estrangeiras. E foram morar em Samaria, alguns. Neemias viu esta situação, como Esdras também, e proibiram terminantemente qualquer contato. No fundo, depois de um século e meio da volta dos repatriados e da mistura de etnias, repatriados e não repatriados, depois de um século e meio, só foram considerados verdadeiros judeus os que vieram de Babilônia e suas gerações. Não sei se a minha pergunta entra como anacronia, padre. O livro de Zacarias, ele reflete depois da volta dos exilados. Os 8 primeiros capítulos. Por que ele grita Zacarias tanto sobre a volta do Senhor, a volta do Senhor, se houve, depois da Guerra Civil, uma tentativa de conciliação? Dia do Senhor. Dia do Senhor. Por que o profeta fala tanto sobre isso? Não só ele, outros profetas falaram também. Fazia parte da religião de Israel, acredito antes do exílio também, esperar um dia em que eles seriam elevados ao topo do universo, ao topo do mundo. Esse era o dia do Senhor. Só que esperava um dia de alegria, de festa, de regozijo. Não era... Os profetas, sobretudo opositores, afirmaram: não, esse dia não será um dia de festa, será um dia de ajuste de contas.
Agora, voltando para o início da nossa reflexão e conduzindo a seu clímax, podemos afirmar que Israel chegou a ter uma ideia mais depurada e afinada sobre o seu Deus quando se encontrou com o sofrimento, o exílio. Bom, quando se encontrou com o sofrimento, foi nessa época do sofrimento, digamos assim, de uma dificuldade econômica impressionante, pobreza material. Foi nessa época que houve o maior surto de espiritualidade bíblica, de vida espiritual. Foi após o exílio. Você uma vez estava me falando aqui que a época de ouro de Israel tinha que ser antes do exílio. Como é que pode ser antes do exílio? A época dos reis, né? Eu achava pode que ser fosse um Deus que não era monoteísta, um Deus com uma deusa do lado, meio consorte, meio rebaixado, mas uma deusa, um Deus que suportava Baal, ou suportava o exército, a rainha do céu, a outra deusa, a rainha do céu. Como é que isso pode ser a idade de ouro? A idade de ouro é esta. É que eu era levado naquela velha hermenêutica de que era a época de ouro da época da casa de Davi, né? Onde as coisas Você tinha uma visão involucionista dos iluministas, de Voltaire. Primeiro o mais claro e depois o mais escuro. Era assim que pensavam os iluministas, mas nós pensamos num esquema evolucionista. Demorou para o monoteísmo entrar, mas quando ele entrou, ele também ficou. Ele não saiu mais. E até os dias de hoje, Yahvé é o único Deus, é o único Senhor. Aqui está a verdadeira fé. Aqui está a verdadeira fé. O que nós fizemos até agora foi ver os rastros históricos desta fé. Mas aqui está a verdadeira fé, numa única divindade, única em todos os sentidos, transcendentalmente falando, única, e um Deus que criou o céu e a terra e com eles os seres humanos. E que tem um projeto de história benévolo para com aqueles que pôs neste mundo aqui. Esta, no fim do exílio aí, ou na época pós-exílica, esta é a época de ouro. E foi nesta época que surgiram praticamente toda a Bíblia. Que interessante. Muito bem. Nós temos ainda tempo? Está na hora de finalizar. Que pena. Temos mais. Então, fica para a próxima vez. Nosso programa é curto, mas ele é denso. E eu gostaria de dizer uma coisa, não gostaria que o programa fosse mais longo. Não gostaria que me desse mais meia hora, porque um programa desses de 1 hora é um programa pesado. A mim que falo, a cabeça fica assim. Imagine para quem escuta. Então temos que ser comedidos. Muito obrigado, até a semana que vem, se Deus quiser. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana. Santuário da Vida.